Oi, gente, meu nome é Natiele Merlo, eu sou do segundo período de fisioterapia da Faculdade Suprema e junto às minhas colaboradoras, Ana Carolina Martins, do segundo período de medicina, Júlia Valadares, do segundo período de fisioterapia, Laís, do sexto período de fisioterapia e Tiffany Clemente, do segundo período de odontologia, a gente vai falar um pouquinho sobre a concepção clínico-terapêutica da surdez. Ela é uma matéria da Tativa de Libras, da professora Ana Paula Machado. É válido destacar que esse é um assunto bem delicado, mas de extrema importância para todos nós. Por isso, a gente optou por fazer um trabalho mais objetivo, claro e simples. A princípio, na tradição clínico-terapêutica, a surdez ela é vista como uma deficiência em relação à comunidade ouvinte, ou seja, colocando sujeitos surdos em desvantagem se comparado à maioria da população. Complementando, a proposta clínico-terapêutica ela pensa a surdez de modo vinculado à patologia e ao déficit auditivo, embasando propostas de correção do déficit. Nessa concepção, o desenvolvimento e a linguagem só são possíveis por meio da língua oral. Agora eu vou abordar como é classificada a surdez. A surdez ela pode ser classificada pelo grau de desvio, pela idade e pela etiologia. Pelo grau de desvio, ela é considerada leve, moderada, severa e profunda. E essa classificação, ela é feita de acordo com a quantidade de decibéis, como a professora mesmo já tinha abordado na própria aula. Pessoas com surdez leve pessoas que têm perda auditiva de até 40 decibéis. Pessoas com surdez moderada pessoas que têm perda auditiva entre 40 e 70 decibéis. Já pessoas com surdez severa perda auditiva entre 70 e 90 decibéis. E surdez profunda perda auditiva superior a 90 decibéis. Também pode ser classificada pela idade, que é pré-lingual, que é quando a pessoa é congênita, ou adquirida antes do desenvolvimento da fala, ou ela também pode ser pós-lingual, que é quando a pessoa desenvolve a surdez após o desenvolvimento da fala, por algum trauma ou algum outro motivo. E também pela etiologia, que pode ser hereditária, genética, ou até mesmo adquirida através de alguma patologia, algum acidente. Decorrem daí, então, os esforços no sentido de, entre aspas, normalização do surdo, ou seja, de compensar o seu déficit através de um treino sistemático da audição, da fala, da leitura labial, do uso de próteses, de implantes, de cirurgias, de audiometrias, de exercícios respiratórios, entre outros métodos. Nesse caso, então, a ênfase ela recairia sobre a patologia, entre aspas, recairia sobre a necessidade de uma intervenção clínica sobre a comunidade surda, já que a língua oral ela deve ser adquirida porque ela é a via de comunicação da comunidade ouvinte, que é a maior parte da população. De acordo com o SAR, em 2002, a autora acrescenta que, ao classificar a surdez a partir do grau de déficit auditivo, é desconsiderado a história de vida, as relações e representações culturais, as habilidades individuais e, sobretudo, a identidade do surdo, o que origina preconceito e, consequentemente, a visão generalizada de que todos os surdos são sujeitos incapazes, inferiores e deficientes. A abordagem clínica, conforme Alpendre, fundamenta-se em permissa, que molda a compreensão da surdez. Destaca-se a visão de que a fala é a única manifestação de linguagem, o que pode limitar a percepção das diversas formas de expansão dos surdos. Além disso, a definição do surdor por característica negativa, enraizada nessa abordagem, pode resultar em estigmatização. Nessa perspectiva, a educação é muitas vezes convertida em processos terapêuticos, levando à concepção de que trata os surdos como pacientes a serem reabilitados, em vez de reconhecê-los como alunos com potencial próprio,
Isso pode transformar as escolas em clínicas, onde a ênfase na transformação da criança surda mais em paciente do que em aluno pode desencadear consequências educacionais significativas. Contrapondo essa abordagem, a visão sociológica ou socioantropológica, conforme abordada por Sá, destaca-se ao tratar a pessoa surda em sua completude. Essa perspectiva reconhece os surdos como sujeito de sua história e de sua representação, afastando-se do rótulo redutor de deficiente. Ao considerar a riqueza da diversidade surda, essa abordagem promove inclusão e respeito à identidade e cultura surda. Assim, ao explorar essas diferentes perspectivas, podemos refletir sobre como a escolha da abordagem influencia diretamente as práticas educacionais e sociais, impactando a vida e a experiência de pessoas surdas. Com isso, finalizamos nossa apresentação, agradecemos pela atenção e a gente deixou um videozinho mais explicativo agora no final da nossa apresentação. E nós iremos conversar sobre as diferenças entre duas concepções, a clínico-patológica e a socioantropológica em relação à surdez. Vocês sabem o que significam essas duas visões? Não sabe? Então assista até o final para entender a diferença e o porquê de uma dessas duas ser tão importante de ser praticada por nós. Mas, antes de começarmos o assunto, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as nossas notificações de postagens. Vamos lá? Concepção clínica patológica e concepção socioantropológica em relação à surdez. O que seriam essas duas? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas olham para os surdos e os definem como deficientes, limitados, como pessoas que precisam buscar tratamentos para resolver o problema que eles têm, ou seja, a não audição. Precisam buscar a cura, pois o certo mesmo é ouvir. De maneira simples, essa é a visão clínica patológica. Porém, para compreendermos profundamente, de acordo com a definição dos termos clínico e patológico, constata-se que a partir dessa visão, o ser surdo possui uma patologia, ou seja, uma doença. E uma doença precisa ser tratada e curada. Por causa de opiniões médicas e ideológicas em relação à surdez, a concepção clínico-patológica foi sendo moldada durante a história, e esta visão foi sendo difundida na sociedade. Opções oferecidas pela ciência são muitas vezes não aceitas pela comunidade surda, por causa da descaracterização que as mesmas proporcionam, impossibilitando que o sujeito surdo se aceite e seja um ser que se identifica como surdo, vivendo na comunidade surda a sua cultura, identidade e língua. Quando nós percebemos o ser surdo como um ser social, uma pessoa que possui uma diferença linguística, sendo 100% capaz de realizar qualquer tipo de atividade, sem possibilidades físicas e cognitivas, estamos, resumidamente, agindo de acordo com a concepção socioantropológica da surdez. Nesta visão, a surdez é compreendida como uma experiência visual, ou seja, como uma maneira específica de se construir a realidade histórica, política, social e cultural da pessoa surda. Ela não precisa ser avaliada ou observada de tempos em tempos para que a sua condição seja tratada, melhorada ou curada. O surdo possui uma língua, e essa língua é a sua língua natural, reconhecida no Brasil pela Lei número 10.436, de abril de 2002, regulamentada pelo Decreto número 5626, de dezembro de 2005. Essa lei e esse decreto precisam ser de conhecimento de todos vocês. Todos nós precisamos saber, ok? Então, se você quer conhecer mais, leia o decreto na íntegra, porque é importante que todos nós que participam da comunidade surda, que está ali ativamente, tendo relacionamento com os surdos e lutando pela causa surda, conheçamos a legislação a respeito da língua, que conheçamos a legislação. Fernando que se vire para editar isso depois.
A comunidade surda brasileira, como todos sabem, faz uso da Libras para se comunicar, sendo esta a sua língua natural, como a gente falou antes. O ser surdo, assim como qualquer cidadão, possui direitos e deveres, sendo ele o protagonista de sua história, vivências, experiências e escolhas. Ele é capaz de realizar as suas próprias decisões, agindo de acordo com os seus valores, preceitos e crenças, sendo um cidadão ativo na sociedade como qualquer um outro. O respeito é um dos principais valores que precisamos colocar em prática em relação a qualquer ser humano, incluindo as pessoas surdas. Elas são capazes de se comunicar, de expressar opinião, de estudar, de avançar e de ter realização pessoal em qualquer área da vida. E aí, vocês gostaram do que aprenderam hoje? Então, comenta aqui o que você achou de mais interessante e compartilha esse vídeo com os seus amigos, para que vocês possam conversar sobre esse assunto e compartilhar esse conhecimento com todos. Até o próximo vídeo!